Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, para juntos fazermos a leitura da Palavra de Deus. E hoje já é 10 de maio e o tempo está correndo. Só lembrando a você, mamãe, que uma de vocês do nosso canal estará sendo contemplada com uma lembrancinha, né, do canal, porque a gente não consegue presentear como gostaríamos, mas pelo menos uma lembrancinha a gente vai enviar para uma mãe, representando todas as mães, tá bom? Então vamos que vamos, a leitura de hoje está em 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 1 até o capítulo 9, versículo 27. E eu quero saber ainda, tem mais pessoas no nosso canal que fazem aniversário agora em maio? Me diga aí, fala qual é o dia do seu aniversário. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho, julgavam em Berseba, mas não eram como seu pai. Eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir esta questão com Samuel. Eles disseram: Olhe, o Senhor está idoso e seus filhos não seguem seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Samuel não gostou de que lhe tivessem pedido um rei e buscou a orientação do Senhor. O Senhor lhe respondeu: Faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Desde que os tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Faça o que eles pedem, mas advirta-os solenemente a respeito de como o rei os governará. Então Samuel transmitiu a advertência do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Disse ele: Este é o modo como o rei governará sobre vocês. Ele convocará seus filhos para servi-lo em seus carros de guerra e como seus cavaleiros e os fará correr à frente dos carros dele. Colocará alguns como generais e capitães de seu exército. Obrigará outros a arar seus campos e a fazer as colheitas, e forçará outros mais a fabricar armas e equipamentos para os carros de guerra. Tomará suas filhas e as obrigará a cozinhar, assar pães e fazer perfumes para ele. Tomará de vocês o melhor de seus campos, vinhedos e olivais, e os dará aos servos dele. Tomará 1/10 de sua colheita de cereais e uvas para distribuir entre seus oficiais e servos. Tomará seus escravos e escravas e o melhor do gado e dos jumentos para uso próprio. Exigirá 1/10 de seus rebanhos e vocês se tornarão escravos dele. Quando esse dia chegar, lamentarão por causa desse rei que agora pedem, mas o Senhor não lhes dará ouvidos. Mas o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. Ficou bem claro, né, gente? Queremos ser como todas as nações ao nosso redor. Nosso rei nos julgará e nos conduzirá nas batalhas. Olha o cuidado que nós devemos ter de querer ser igual às outras pessoas ou iguais às outras pessoas, né? Porque tem isso, tem aquilo, são isso, são aquilo, vão ali ou vão acolá e a gente querer fazer igual. Nós temos que pensar que nós temos um Deus e é a Ele que nós devemos igualar, nos igualar, servir, buscar fazer a vontade desse Deus. Bom, Samuel repetiu para o Senhor aquilo que o povo tinha dito e o Senhor lhe respondeu: Faça o que eles pedem, deles um rei. Então Samuel ordenou aos israelitas que voltassem cada um para sua cidade. Havia um homem de alta posição chamado Quis, da tribo de Benjamim. Era filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, da tribo de Benjamim. Seu filho Saul era o jovem mais atraente de todo Israel. Era tão alto que os outros chegavam apenas a seus ombros. Certo dia as jumentas de Quis se perderam e ele disse a Saul: Leve um servo com você e vá procurar as jumentas. Então Saul e o servo percorreram toda a região montanhosa de Efraim,
a terra de Salisa, a região de Saalim e toda a terra de Benjamim, mas não encontraram as jumentas em parte alguma. Por fim chegaram à região de Zuf, e Saul disse ao servo: Vamos voltar para casa. Não quero que meu pai fique mais preocupado comigo do que com as jumentas. O servo, porém, disse: Tenho uma ideia. Nesta cidade mora um homem de Deus. O povo daqui o respeita muito, pois tudo o que ele diz acontece. Vamos procurá-lo. Talvez ele possa nos dizer para onde devemos ir. Saul respondeu: Está bem, vamos. Mas não temos nada a oferecer ao homem de Deus. Até nossa comida acabou e não temos nada para lhe dar em troca. O servo disse: Tenho comigo uma pequena quantidade de prata. Pelo menos poderemos oferecer isso ao homem de Deus e ver o que acontece. Naquele tempo, em Israel, quando alguém queria receber uma mensagem de Deus, dizia: Vamos perguntar ao vidente, pois os profetas de hoje eram chamados de videntes. Saul concordou: Está bem, vamos. Então foram para a cidade onde morava o homem de Deus. Quando subiam a colina para chegar à cidade, encontraram alguns jovens ou algumas jovens descendo para buscar água. Então Saul e o servo lhe perguntaram: O vidente está aqui hoje? Elas responderam: Sim, basta seguir em frente, mas é preciso correr, porque ele acabou de chegar à cidade para realizar um sacrifício no lugar de adoração. Quando entrarem na cidade, tentem encontrá-lo antes que ele suba para a refeição no alto da colina. O povo não começará a comer até que ele chegue para abençoar o sacrifício. Subam logo, pois é agora que poderão encontrá-lo. Então chegaram à cidade e, quando entraram pelos portões, Samuel vinha na direção deles, subindo para o lugar de adoração. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor tinha dito a Samuel: Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Você o ungirá para ser líder do meu povo Israel. Ele os livrará dos filisteus, pois olhei para meu povo com misericórdia e ouvi o seu clamor. Quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: Este é o homem de quem lhe falei. Ele governará meu povo. Saul se aproximou de Samuel na entrada da cidade e perguntou: O Senhor pode me dizer onde fica a casa do vidente? Eu sou o vidente, respondeu Samuel. Suba adiante de mim até o lugar de adoração. Ali comeremos juntos e pela manhã eu lhe direi o que você quer saber. Depois poderá seguir viagem. E não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias, pois foram encontradas. Eu lhe digo que as esperanças de Israel estão centradas em você e sua família. Saul respondeu: Mas sou apenas da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel, e minha família é a mais insignificante de todas as famílias dessa tribo. Por que o Senhor fala comigo dessa maneira? Então Samuel levou Saul e seu servo para uma sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. Em seguida, Samuel pediu ao cozinheiro: Traga o pedaço de carne separado para o convidado de honra. O cozinheiro trouxe a coxa do sacrifício e a colocou diante de Saul. Coma, disse Samuel, reservei este pedaço para você desde que decidi convidar estes homens para a refeição. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Quando desceram do lugar de adoração e voltaram para a cidade, Samuel levou Saul ao terraço da casa e preparou uma cama para ele. Ao amanhecer do dia seguinte, Samuel chamou Saul novamente. Levante-se, disse ele, é hora de seguir viagem. Saul se aprontou e ele e Samuel saíram juntos. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul que enviasse seu servo adiante. Depois que o servo partiu, Samuel disse: Fique aqui, pois recebi de Deus uma mensagem para você. João, capítulo 6, 22 a 42. Vamos que vamos! No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães depois que o Senhor os abençoou.
Quando a multidão viu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei o alimento. Olha, gente, ele conhecia o povo, né? Sabia muito bem que o povo estava indo atrás de comer de novo, de ganhar o pão. Não se preocupem tanto com as coisas que estragam como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Olha, gente, nós temos que preocupar não é com o pão, mas com a vida eterna. Nosso olhar tem que estar lá, ó, né? Olha, como diz aquele hino, né? Quem lembra? Ó, pensai nesse lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó, pensai nesse lar lá do céu. Nosso foco tem que ser lá no céu. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: Esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que ele enviou. Eles responderam: Se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. Jesus disse: Eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não minha própria vontade. E essa é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: Eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: Este não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai, sua mãe, como ele pode dizer desci do céu? É complicado, né, gente? Complicado. Eu fico olhando para mim mesmo, né? Como nós somos complicados em relação a isso aqui e fazer a vontade de Deus, né? Salmo 106, de 32 a 48. Também em Meribá provocaram a ira do Senhor e causaram sérios problemas a Moisés. Fizeram Moisés se irar e ele falou sem refletir. Não destruíram as nações que habitavam na terra como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, misturaram-se com elas e adotaram seus costumes, adoraram ídolos estrangeiros e o que causou sua ruína. Chegaram a sacrificar aos demônios seus filhos e filhas. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas. Ao oferecer sacrifícios aos ídolos de Canaã, contaminaram a terra com sangue. A si mesmos contaminaram com seus atos perversos. Seu amor aos ídolos foi adultério. Por isso a ira do Senhor se acendeu, e ele sentiu aversão por seu povo, sua propriedade. Entregou-os às nações e foram dominados por aqueles que os odiavam. Seus inimigos os oprimiam e os sujeitaram ao seu poder cruel. Muitas vezes os livrou, mas escolheram se rebelar contra ele. Por fim, seu pecado os destruiu. Ainda assim, ele viu a aflição do povo e ouviu seus clamores.
Lembrou-se de sua aliança com eles e teve compaixão por causa do seu grande amor. Fez que seus captores os tratassem com misericórdia. Salva-nos, Senhor nosso Deus. Reúne-nos dentre as nações para darmos graças ao teu santo nome, para nos alegrarmos no teu louvor. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade. Todos digam amém. Louvado seja o Senhor. Provérbios 14, 34 a 35. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é vergonha para qualquer povo. O rei se alegra em seus servos prudentes, mas se enfurece contra os que o envergonham. Encerramos mais um dia a nossa leitura, que bênção maravilhosa, Deus falando conosco, glória a Deus, aleluia. Quero pedir a vocês que continuem intercedendo pela nossa irmã Luciene, irmã da Carmen Lúcia. Peço que vocês continuem intercedendo pela Áurea, irmã da Neuza Uli, lá de Rondonópolis, a Carmen é de Pochorel. Peço que continuem intercedendo pela Floripes, mãe do Salatiel, nosso irmão também aqui do canal, que fraturou os fêmur, né? Os fêmur, como é que fala plural? Fémurus! Que fraturou o fêmur das duas pernas, pronto. E que precisa muito das nossas orações, ela é uma senhorinha já de idade. Também peço oração pela missionária Helena, né? Que ela é irmã da Lídia, ela é missionária na Índia. Eu peço a esses amados irmãos que me passem mais informações sobre seu familiar que está enfermo. A Carmen passou informação aí no nosso grupo, que a irmã dela ainda carece, fez traqueostomia e precisa muito das nossas orações. Intercedamos, portanto, por esses irmãos. Peço que orem pela construção da nossa igreja aqui em Portelândia, para que Deus levante pessoas com o coração bastante generoso para ofertar aqui, para que nós consigamos começar e terminar essa obra com muita satisfação, a tempo e a contento, em nome de Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento, em nome de Jesus. Não sai sem antes ativar o sininho das notificações, sem antes dar o seu like, fazer um breve comentário aqui, não tem problema, longo ou breve, um coraçãozinho que seja, eu fico feliz. E também sem antes compartilhar, né, a leitura de hoje com muitas pessoas, convidando para que elas venham participar do nosso grupo. E se você está ouvindo essa mensagem e ainda não é parte desse canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, faça comentários, dá o seu like, estamos sempre sorteando livros, bíblias. Que Deus abençoe você grandemente e que a sua vida seja maravilhosa. Essa semana está terminando, mas que Deus a enche ainda de muitas bênçãos para compartilhar conosco. E é isso aí, Deus é justo e bom. Vamos?